tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Elbred, assessor de imprensa da Mitsubishi Motors no Brasil. Nós estamos aqui hoje para apresentar em primeira mão para vocês o novo Pajero Sport 2021. Um SUV com design ainda mais moderno, com muito mais tecnologia embarcada e com o mesmo DNA que há décadas está presente na linha Pajero. Não é à toa que o Pajero Sport 2021 é o mais luxuoso e tecnológico veículo já produzido nos mais de 100 anos de história da Mitsubishi Motors em todo o mundo. O modelo também é perfeito para viagens em família. Mais do que transportar com conforto até 7 passageiros, o Pajero tem a tecnologia necessária para chegar até onde a maioria dos outros veículos não conseguem chegar. Em meio a essa situação de isolamento social, nós estamos aqui ao vivo no canal da Mitsubishi no YouTube para apresentar para vocês, amigos jornalistas, todos os detalhes desse impressionante modelo. Para isso, eu estou aqui com o supervisor de engenharia da Mitsubishi Motors no Brasil, Fábio Magion, que está aqui não só para mostrar cada detalhe desse baita carro, como também para responder algumas perguntas que vocês possam mandar. Magion, tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, fazendo essa live nesse novo normal, não é verdade? Sim. Lançamentos agora online, que a gente consegue usar as plataformas que são aí poderosas para chegar em todo mundo. Exatamente. Você está na Mitsubishi há 18 anos. Esse ano aqui eu completo 19 anos já de Mitsubishi, passei por diversos departamentos, então dá para a gente conversar bastante aí sobre a tecnologia, sobre o que a gente consegue desenvolver, mesmo os carros sendo importados do Japão, a gente consegue customizar o veículo, o produto, para o gosto do consumidor brasileiro. Maravilha, você conhece cada parafuso que tem em todos os modelos da linha Mitsubishi. Conta um pouquinho quais foram as suas primeiras impressões do Pajero Sport 2021. Um carro extremamente luxuoso, eu diria que até o mais luxuoso já produzido pela marca. Acredito que a Pajero Sport 2021, nessa versão que é HPES, já estou dando um spoilerzinho aqui, vai ser o novo flagship da marca. Um carro extremamente confortável, recheado de recursos tecnológicos, de segurança, de conforto e também com o DNA do Pajero, família Pajero, que é muita robustez, muita segurança também envolvida em todos os sistemas de tração, conjunto roda-pneu, suspensão, coisas que a gente acaba esquecendo de falar do dia a dia, mas que realmente é o que faz a diferença quando a gente encontra um pavimento não tão bom e que pode pegar um buraco e que afete a segurança ou traga algum tipo de insegurança ou de falta de instabilidade para o consumidor, mas o Pajero está totalmente preparado para esse tipo de situação. Maravilha. E o farol de... Valeu, pessoal. Acho que houve um pequeno problema de conexão no vídeo. A gente vai voltar ao vídeo do começo para que vocês consigam acompanhar ele inteiro, todos os detalhes do Pajero Sport por esse vídeo. Antes disso, só reforçando para vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade para enviar suas perguntas para o número de WhatsApp 11 99886 5707, repetindo 11 99886 5707. Nós vamos aqui respondendo pelo WhatsApp as suas perguntas, ok? Então, é isso. Vamos voltar, então, com o vídeo do início. O Pajero Sport 2021, que está em sua terceira geração, chega ultrapassando todas as fronteiras do que um SUV deve ser, alcançando um novo patamar de sofisticação. Um legítimo SUV capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, entregando conforto, espaço, segurança e tecnologia para toda a família. Com quase 40 anos de história e tradição, o modelo estreou como um SUV de porte médio, voltado para o uso off-road, utilizando a base da renomada picape L200. Hoje, o Pajero Sport é reconhecido como um verdadeiro SUV cabine sob chassi com design elegante, esportivo e robusto. Sua capacidade off-road o transformou em uma verdadeira lenda. Impossível falar do Pajero Sport sem lembrar do seu histórico no maior e mais difícil rally do mundo, o Rally Dakar. Esse SUV deixou sua marca no off-road, sendo um dos maiores vencedores da história do evento com 12 conquistas.
Usando componentes e sistemas herdados do Pajero Full, o modelo entrega o conforto de um carro de passeio e altos níveis de funcionalidade e confiabilidade. Essa fórmula resultou em um verdadeiro sucesso de vendas ao redor do globo, atingindo o impressionante número de 550 mil unidades entregues até 2019. O novo Pajero Sport conta com um motor 2.4 litros diesel de 190 cavalos e 43,9 quilos de torque, desenvolvido especialmente para essa última geração. Feito em alumínio, o motor gera baixo ruído e tem baixo consumo de combustível e de emissão de gás carbônico. A transmissão é automática de 8 velocidades e as trocas de marchas podem ser feitas por meio dos pedal shifters, essas alavancas aqui atrás do volante. Em sua terceira geração, o novo Pajero Sport recebeu melhorias dinâmicas significativas. A nova geometria de suspensão trouxe uma considerável redução de ruídos e vibrações no interior da cabine. O novo Pajero Sport deixou no passado o conceito do que um SUV cabine sob chassi deveria ser. Ele entrega um design surpreendente, conforto inigualável, desempenho extraordinário em todo o terreno e traz o que há de mais moderno em sistemas de segurança e conectividade. O conjunto de rodas, pneus e suspensões foram desenvolvidos com o objetivo de entregar o máximo de performance dinâmica em qualquer condição, desde estradas perfeitamente pavimentadas até as trilhas mais radicais. Tudo isso permite, aliado ao sistema de direção, colocar o Pajero Sport com precisão em qualquer lugar da estrada, aumentando ainda mais a segurança e o prazer de dirigir. O sistema de tração Super Select 2, o mais avançado sistema de tração da Mitsubishi Motors, reúne facilidade de uso através de comandos eletrônicos intuitivos com alta performance off-road. Ele permite que o usuário selecione a melhor forma de tração para cada tipo de terreno, obstáculo ou condição climática. Associado ao Super Select 2, o novo Off-Road Mode ajusta diversos parâmetros dos sistemas de controle de estabilidade e tração e do ABS para cada tipo de terreno apresentado ao Pajero Sport, elevando ainda mais sua performance dinâmica onde quer que seja. O Pajero Sport conta também com o sistema de freios de última geração, com ABS, EDB, BAS e BOS, que combinados diminuem a distância que o veículo percorre antes de parar totalmente em uma situação de emergência e impede que ele perca estabilidade. Para condições de descida de montanhas ou rampas íngremes com terreno acidentado, o Pajero Sport conta com o Hill Descent Control. O sistema monitora o contato dos pneus com o solo e aplica o freio em cada uma das rodas conforme a necessidade. E para aumentar ou diminuir a velocidade do carro, basta fazer uso intuitivo do acelerador e pedal de freio. Com invejáveis ângulos de entrada de 30 graus, saída de 24,2 graus, rampa de 23,1 grau e inclinação lateral de 45 graus, o Pajero Sport está pronto para qualquer desafio, vencendo obstáculos desafiadores com o uso da força da marcha reduzida do sistema Super Select 2. E caso você encontre o local alagado do trajeto, o Pajero Sport estará pronto para encarar até 700 milímetros de submersão. A traseira do novo Pajero Sport mantém a mesma personalidade, mas com detalhes e evoluções que a deixaram muito melhor. As novas lanternas traseiras que agregam a luz de ré, luz de freio e luz de posição são todas em LED. Seu design único evoluiu, deixando-a mais saliente e robusta, mas mantendo a mesma elegância. Os refletores e lanterna de neblina, que eram verticais e estavam posicionados na parte final das lanternas, passaram para o para-choque, deixando as lanternas mais compactas e o resultado final mais harmonioso. O novo para-choque, assim como as novas lanternas, está mais saliente e recebeu um novo skid plate traseiro na cor prata. Além de reforçar a robustez e o espírito aventureiro do Pajero Sport, o novo skid plate tem a função de cobrir uma parcela maior do step, deixando o design mais sofisticado.
Completando o design da traseira, o Pajero Sport recebeu um novo aerofólio com design atraente e funcional que minimiza o arraste aerodinâmico, assim como a aderência de poeira ao vidro traseiro. Já na parte superior, destaque para a nova antena tipo Shark, que acompanha o dinamismo do novo aerofólio. O design frontal impecável do Pajero Sport ficou ainda melhor ao receber o novo conceito Advanced Dynamic Shield. Seu para-choque e grade foram totalmente redesenhados. Os novos faróis em LED ficaram muito mais alinhados. E, para isso, a luz indicadora de direção seta desceu para o conjunto auxiliar de iluminação localizado no para-choque. O novo conjunto de farol auxiliar abriga 3 importantes sistemas: luz indicadora de direção, AFS, Adaptive Front Lighting System, farol auxiliar para curvas e o farol de neblina em LED. O AFS, apesar de conhecido e já utilizado em carros como Lancer Evolution, recebeu uma nova e inteligente lógica de funcionamento que monitora o ângulo de giro do volante, posição da alavanca de transmissão, velocidade do veículo e o tempo de uso do sistema. Tudo isso para oferecer um melhor em visibilidade com segurança e eficiência. Ao olhar o Pajero pela lateral, é fácil notar a influência da nova frente que elevou a altura do capô e redesenhou totalmente os paralamas frontais, trazendo muito mais robustez e porte ao novo Pajero Sport. As novas rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado e borda infinita trazem sofisticação e robustez à lateral do veículo, mantendo o conjunto em excelente harmonia. Um dos pontos de mais destaque do Pajero Sport é o espaço interno e a modularidade dos bancos, que permite 32 configurações diferentes. São 7 lugares e quem precisa de mais espaço pode rebater os bancos de diversas maneiras e ficar com um porta-malas espaçoso de 1.731 litros, ideal para uma família grande que normalmente precisa carregar muitas malas nas viagens. O interior do Pajero Sport é extremamente flexível e funcional, com capacidade para levar até 7 pessoas com conforto de primeira classe. Os bancos receberam novos revestimentos em couro, mais modernos e joviais. As espumas de duplo layer continuam presentes no novo modelo, o que confere enorme conforto e retenção lateral, aspectos importantes para o verdadeiro SUV disposto a encarar longas viagens e trajetos off-road. Outro destaque fica pela ergonomia e a facilidade de achar a perfeita posição atrás do volante. O banco com ajuste elétrico para o motorista e volante com ajuste de altura e profundidade faz com que o Pajero Sport consiga agradar consumidores de todas as estaturas e preferências. Para os passageiros da segunda fileira, o novo porta-copos embutido no apoio de braço central amplia a área de apoio do braço e mantém a mesma funcionalidade do modelo anterior. O novo Pajero Sport traz detalhes que fazem toda a diferença e foram cuidadosamente pensados para melhorar ainda mais o interior do veículo, como puxadores das portas revestidos em couro, que melhora a sensação ao toque, além de proteger a região contra riscos e sujidades. Novo padrão de couro nas portas, comando dos vidros elétricos em Black Piano e a subida e descida expressa de todos os vidros através da porta do motorista amplia ainda mais os itens de comodidade disponíveis no Pajero Sport. Destaque para o novo console central, agora com um túnel de integração entre os nichos laterais, oferecendo mais espaço e flexibilidade para armazenar seus pertences. O design do console também foi otimizado para receber o novo desenho do seletor eletrônico do sistema de tração Super Select 2. O comando do ar-condicionado segue o mesmo padrão, oferecendo excelente consonância visual. No console, o Pajero Sport conta com uma tomada de 120 volts, que permite carregar smartphones, tablets e notebooks, por exemplo. O novo painel 100% digital do Pajero Sport é full color e de alto contraste, traduzindo toda a tecnologia empregada no carro com beleza e sofisticação. São 3 tipos de design para entregar o máximo de funcionalidade e facilidade de leitura, dependendo do seu gosto ou necessidade. O Design 1 é clássico e traz os elementos básicos com maior visibilidade, dando destaque para o velocímetro. O Design 2 também é clássico, mas agora o contagiros do motor está em evidência.
Já o inovador Design 3, além de trazer as informações básicas de forma diferenciada nas laterais do painel, utiliza toda a região central do display para projetar as informações de assistência de direção, pop-ups de advertências, assim como os pop-ups de sua playlist musical, ligações e informações do GPS, apenas quando navegando offline. O multimídia de 8 polegadas tem fácil leitura, multifunção e de funcionalidade extremamente intuitiva através dos comandos integrados ao volante. O novo sistema de entretenimento do Pajero Sport traz uma tela de interface colorida Full HD de 8 polegadas. Sua resposta aos comandos é imediata e extremamente precisa, graças à grande capacidade de processamento da unidade eletrônica. O multimídia é equipado com as principais plataformas de conectividade, como o CarPlay e o Android Auto, que oferece um funcionamento simples, fácil e conectado ao mundo exterior. Mas um verdadeiro SUV pode chegar a locais inóspitos e muitas vezes sem sinal de celular. Para isso, o multimídia do Pajero Sport vem equipado com o GPS offline TomTom. Os comandos podem ser realizados facilmente através dos controles do volante ou pela intuitiva tela de 8 polegadas. Há também a importante e confortável opção de se realizar as funções através do comando de voz, tanto durante o uso do CarPlay e Android Auto, quanto durante o uso do sistema offline. O freio de estacionamento eletrônico de segunda geração do Pajero Sport, além de ser inteligente a ponto de saber o quanto de pressão de frenagem deve ser aplicada em função do ângulo de inclinação do veículo, agora recebeu uma nova função de conforto. O freio de estacionamento pode ser ativado e desativado automaticamente a depender da posição da alavanca da transmissão automática. O Pajero Sport também recebeu o sistema Auto Hold, que é extremamente útil durante os trajetos urbanos. Ele permite que você retire o pé do pedal do freio após parar o veículo, enquanto espera a abertura do semáforo, por exemplo, o que aumenta o conforto a bordo do SUV. Pensado para oferecer máxima segurança, o Pajero Sport conta com 7 airbags, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina para as segundas e terceiras fileiras de banco e 1 para o joelho do motorista. Uma importante novidade do novo Pajero Sport é a tampa traseira elétrica, um sistema que traz muito conforto durante o uso diário do veículo. Como todo Mitsubishi equipado com tampa traseira elétrica, o Pajero Sport também recebeu todos os sensores necessários para que o funcionamento do sistema seja o mais seguro possível. A tampa traseira elétrica pode ser acionada de 5 maneiras. Acionamento interno. Através de um botão no painel, você pode abrir ou fechar confortavelmente a tampa traseira elétrica a partir do interior do Pajero Sport. Acionamento externo. Realizado da forma mais intuitiva possível através de botões localizados na região da maçaneta da tampa traseira para a abertura da tampa e outro próximo ao puxador da tampa para realizar o seu fechamento. Acionamento através da chave Keyless permite a abertura ou fechamento da tampa traseira à distância através dos botões localizados na chave do veículo. Acionamento pelo novo sistema Hands-Free, que permite a abertura e fechamento da tampa traseira através do movimento com os pés. Extremamente útil para abertura ou fechamento em situações que você está com as mãos ocupadas. Para facilitar ainda mais o acionamento do sistema, o Pajero Sport possui como diferencial aos seus principais concorrentes 2 sensores localizados nas extremidades do para-choque traseiro. Acionamento através do App Remote Control da Mitsubishi. Nele, você pode programar a abertura da tampa traseira para o momento em que você chegar próximo ao veículo. Da mesma forma, o fechamento pode ser programado para que aconteça a partir do momento que você se afasta do Pajero. O Remote Control é um aplicativo desenvolvido pela Mitsubishi Motors, capaz de se conectar com seu Pajero Sport via Bluetooth e executar várias funções de conveniência e segurança, além de ler alguns dados do veículo, como o consumo de combustível. Através do Remote Control, também é possível verificar se o carro está ligado, se os vidros estão abertos ou até mesmo trancar as portas e desligar o pisca-alerta. Essa função é excelente para condições em que você não lembra como deixou o carro ou está impossibilitado de chegar até ele por motivo de chuva, por exemplo. O Remote Control também te ajuda a lembrar sobre algumas condições de vulnerabilidade do seu Pajero Sport,
te enviando notificações através de seu smartphone ou smartwatch. Caso você esteja com dificuldade de localizar seu Pajero Sport no estacionamento ou esteja precisando de uma luz para chegar até ele, basta acessar o Remote Control e acionar os seus faróis de LED remotamente. O Pajero Sport é equipado com um pacote de tecnologia intuitiva da Mitsubishi chamado MiTech, um conjunto de features voltados para a segurança ativa e passiva para auxiliar o motorista com sistemas que pensam e reagem antes mesmo do motorista saber. O ACC, ou Piloto Automático Adaptativo, mantém a velocidade pré-determinada do veículo e a distância do carro da frente sem que o motorista precise interferir. O HSA, ou Assistente de Partida em Rampa, evita que o veículo recue ou avance involuntariamente em locais inclinados. Após frear, o sistema entra em ação e segura o carro por alguns segundos até que o motorista acelere novamente. O FCM, ou Sistema de Frenagem Autônoma, ao detectar um obstáculo se aproximando à frente do carro, emite um sinal sonoro. Caso o motorista não reduza a velocidade, o carro pode frear automaticamente o veículo, ajudando a prevenir colisões frontais ou a reduzir danos se a colisão for inevitável. O BSW, com LCA, é um sistema de monitoramento de pontos cegos, que emite um sinal luminoso nos retrovisores e ainda um alerta sonoro quando há algum outro veículo posicionado nos pontos cegos, nas laterais do carro. Além disso, ele emite um alerta para o motorista ao identificar uma possível troca de faixa involuntária. O UMS, ou Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária, reduz as chances de atingir obstáculos que estejam a até 4 metros de distância do veículo, caso o motorista pressione por engano o pedal do acelerador. Para que ele atue, o veículo deve estar parado ou até 10 km por hora e ter obstáculos na frente ou atrás. O RCTA, Rear Cross Traffic Alert, também faz parte do novo pacote de sistemas de assistência de condução do Pajero Sport. Ao engatar a marcha ré, o sistema começa a fazer uma varredura na região traseira do veículo, utilizando os radares instalados nas extremidades do para-choque. Caso algum carro comece a se aproximar do Pajero Sport, um sinal sonoro será liberado no interior do veículo, o alerta visual aparecerá no painel e as luzes do BSW localizadas nos retrovisores externos acenderão. A versão HPE-S top de linha conta com um teto solar e com o sistema ACC, o Adaptive Cruise Control de série. Esses itens estão disponíveis também para a versão HPE em um pacote de opcionais. O Pajero Sport se consolida mais uma vez como um verdadeiro SUV, capaz em qualquer terreno, seguro e robusto, e com beleza, conforto e tecnologia que surpreenderão você e toda a família. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Tá aí, esse é o novo Mitsubishi Pajero Sport em detalhes. Apenas reforçando mais uma vez, vocês podem enviar suas dúvidas para o WhatsApp, para o número de WhatsApp 11 998865707, ok? Bom, o modelo acaba de chegar ao mercado brasileiro em 2 diferentes versões. Mas, João, explica para a gente quais são essas 2 versões, além do preço, né? Dos preços que o SUV vai ser comercializado no Brasil, por favor. Legal. Bom, como você bem disse, são 2 versões. A versão Pajero Sport HPE e a versão Pajero Sport HPE-S. Sendo que para HPE nós temos um pacote de opcionais que nós chamamos de Comfort Pack, que engloba o teto solar e também o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Ok. Falando dos preços agora, Gabriel, a versão HPE, que é a versão de entrada, por R$ 291.990. O pacote de opcionais da versão HPE por R$ 8.000. E a versão HPE-S por R$ 318.990. É o flagship da marca. É o flagship da marca. Com tudo que tem direito, sem opcionais, porque ela já está completa, é tudo de série. Essa que a gente tem aqui é a versão HPE-S, é a mais completa. Exatamente. Certo? Maravilha. Bom, gente, esse é o novo Mitsubishi Pajero Sport 2021, chegando agora ao mercado brasileiro. Vamos começar a responder algumas perguntas que vocês nos enviaram via WhatsApp, ok? Vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu ver aqui.
Sérgio Ricardo, de São Paulo, ele quer saber o que muda no design do Pajero Sport 2021 em relação ao 2020. Se você puder repassar, a gente já mostrou no vídeo, mas se você puder repassar só um pouquinho. Tá bom. Sérgio, obrigado pela pergunta. Começando aqui pela parte frontal, a Pajero recebeu o novo Dynamic Shield, o Advanced Dynamic Shield, que está em linha com todo o design da marca no redor do mundo. As mudanças são significativas, então um novo para-choque, novo farol, nova grade, capô, paralama, toda a frente foi remodelada. A gente pode ver aqui na lateral que ela subiu bastante, isso traz um design muito mais robusto para o Pajero, e o Pajero merece isso, é claro. Falando aqui do grupo óptico, os faróis ficaram muito mais afilados, farol alto e baixo em LED, enquanto no grupo óptico auxiliar nós temos a seta que saiu daqui do farol principal e veio para baixo, farol de neblina e também o AFS, que é o farol de iluminação quando a gente está fazendo uma curva. Ele não é simplesmente um farol que acende quando vira o volante, tem toda uma inteligência por trás disso, para o momento que ele vai acender, qual a velocidade, posição da alavanca de transmissão, entre outras coisas. A nova roda de 18 polegadas, também muito bonita, com design diamantado, né, com acabamento diamantado. Mas o mais interessante vai na parte traseira, acho que a gente podia dar uma olhada lá. Bom, aqui na traseira foram várias soluções que a Mitsubishi utilizou para mudar a cara, a traseira do veículo, mantendo a mesma personalidade. A ideia foi deixar ela ainda sofisticada, mas com um pouco mais de robustez. Começando aqui pela lanterna, uma lanterna totalmente em LED, com a nova assinatura em LED, o design também mudou, ela ficou mais saliente para fora do carro e deixando ela mais robusta. O comprimento da lanterna, que antes vinha até o início aqui do para-choque, a gente passou os defletores, que tinham em torno de 15 ou 12 centímetros, para a parte inferior do para-choque, na linha horizontal. Então, saiu daqui, veio para cá, deixa o conjunto muito mais harmonioso. E se a gente olhar o próprio para-choque, ele também ficou muito mais saliente, trazendo mais robustez para o carro. Aqui na parte superior, um novo aerofólio, que tem um design completamente diferente, mas continua ainda muito funcional. Ele traz o vórtice de arrasto aqui para trás, então o vidro se mantém limpo, mesmo quando rodando no ambiente de terra, off-road, com muita areia solta no chão. Para finalizar, a nova antena Shark também está presente na nova Pajero Sport 2021. Bom, como a gente está falando de design, eu vou passar lá para dentro do carro para mostrar algumas pequenas diferenças também, que podem ser interessantes para a sua pergunta, Sérgio. A gente consegue ver um novo console, também foi remodelado, ficou mais afilado para trazer mais espaço, mais conforto para o interior do Pajero. Novos padrões de acabamento, que faz uma conversa com o botão do seletor da transmissão, da caixa de transferência, né, da tração 4x4 e também do ar-condicionado Dual Zone. São diversos tipos, são diversas soluções, como esse acabamento em couro, que também está aqui do lado do console para trazer mais conforto, melhor toque e sensação de qualidade, volante revestido em couro, novas capas de banco, ficaram mais lisas, mais joviais. Os revestimentos da porta também receberam revestimento em couro para trazer também uma sensação de toque muito melhor. Fora isso, alguns outros detalhes como peças pintadas em cinza e também em black piano para trazer um contraste bem elegante, bem sofisticado para o Pajero Sport 2021. Muito legal, Majão. Bacana. A gente viu também muita tecnologia no vídeo de apresentação do Pajero Sport 2021. Sim. E esse carro tem uma novidade, né? É um aplicativo, tanto para Android quanto para iPhone, chamado Mitsubishi Remote Control. Exatamente. Por ele você consegue ter várias informações do veículo, além de controlar algumas funções, certo?
Inclusive, eu acho que esse é o grande ponto, Gabriel, aproveitando que a gente está falando sobre isso, que ter um aplicativo que faça a leitura do carro é muito fácil. Agora, nós temos um aplicativo que ele consegue também atuar no veículo. Isso é uma coisa muito legal e poucos carros no mundo têm esse tipo de solução. Se você me emprestar seu telefone, eu consigo mostrar para o pessoal como que funciona. Então, vamos lá. Aqui para a traseira. Bom, esse aplicativo, como vocês devem ter visto no vídeo, ele tem diversas funções. A gente consegue fazer a leitura de diversas coisas, fazer o controle, o ajuste do carro de uma forma bem intuitiva, incluindo a altura máxima de abertura da tampa traseira, entre outras coisas. Mas o que eu queria destacar é realmente como que funciona quando a gente está atuando no aplicativo, né? Então, para abrir a tampa traseira, basta apertar o botão de abrir, segurar ele apertado e a tampa abre. Se eu solto, a tampa para também automaticamente. Isso é muito bom para, em algum momento que você estacionou o Pajero em um local mais baixo, com telhado mais baixo, e você não sabe se vai bater a tampa ou não, você consegue ficar remotamente controlando a altura máxima. Um outro ponto que a gente viu no vídeo também, mas é legal mostrar, é que a gente consegue programar a abertura e o fechamento da tampa traseira antes mesmo de estar próximo do veículo. Isso ajuda muito. Num dia de chuva, por exemplo, com a mão cheia de sacolas, você não quer colocar a sacola no chão para depois abrir a tampa traseira. Então, você pode programar lá dentro da loja ainda a abertura. Assim que você chega perto do carro, em torno de 70 centímetros do veículo, ele vai reconhecer o seu celular, vai reconhecer a chave que está no seu bolso e aí vai abrir a tampa automaticamente. É claro que para o fechamento também funciona da mesma forma como eu expliquei aqui. Tem uma caixa grande ali dentro do porta-malas, que é pesada, você não consegue, você quer sair dali correndo para já colocar a caixa em algum lugar, tudo bem, programa a tampa traseira, ela, assim que você se afastar do veículo, ele vai fechar a tampa e já tranca o carro automaticamente. É um sistema realmente muito legal, muito bacana, muito intuitivo de se trabalhar. Legal, bacana. O sistema também avisa se o vidro está aberto. Ah, sim, mostra o status, a gente consegue acender a luz do carro, então está num sítio, né? O Pajero é um carro off-road, robusto, a gente pode estar num sítio, um lugar mais apagado, precisa acessar o Pajero, consigo acender as luzes remotamente para saber onde eu estou pisando. Tem várias funções aqui que a gente consegue explorar e usar para melhorar o uso diário do Pajero Sport. Sim, perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui, Paulo Rodrigues de Caxias do Sul. Um abraço para você, Paulo. Ele pergunta quais veículos a Mitsubishi considera como os principais concorrentes do Pajero Sport 2021. Sim. Obviamente, né, são os carros que têm o mesmo tipo de construção. Então, a gente está falando de Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e alguns outros competidores que podem atingir. Mas esses são os principais que a gente está considerando, mas como o veículo, a Pajero Sport 2021, tem muita tecnologia, a gente está preparado para brigar de frente aí com outros competidores também que vão mais nessa linha urbana. Maravilha. Vamos lá. O Fabiano Mazeu, Fabiano, abraço para você. Ele faz duas perguntas, na verdade. Uma sobre previsão de vendas, qual é a previsão de vendas da linha Pajero Sport 2021? E a outra é como, se a gente poderia repassar com a chegada do Pajero Sport 2021, como fica então o line-up de SUVs da Mitsubishi? Tá bom. Primeira pergunta, sobre o volume de vendas, a gente estima vender entre os 250 e 300 carros por mês, que já era um volume que a gente vinha buscando e praticando com a Pajero 2020. Óbvio que a gente está num momento super complicado de dar estimativas, né? Porque por conta de toda essa pandemia, esse novo normal que está para chegar e a gente vai entender ainda como que o mercado vai reagir, mas a gente imagina que em torno disso, até mesmo porque nós temos agora uma outra versão, que é a HPE-S, antes a gente trabalhava só com a HPE, e o Comfort Pack, que dá mais flexibilidade para trabalhar com todos os consumidores de acordo com os gostos, né? Falando sobre o novo portfólio da marca, como que fica o posicionamento de cada SUV, nós começamos com a SX, que é um SUV compacto. Em seguida, o Small, como a gente chama, né, o pequeno. Nós temos o Compacto,
que é o Eclipse Cross, que foi lançado também há pouco tempo, um carro cheio de tecnologia. Acima dele nós temos a Outlander, um carro já maior, que tem 3 tipos de motor 2.0, V6 e diesel, e o Pajero Full, que é um carro super reconhecido, é o xodozinho da marca, vamos dizer assim, e o novo Pajero Sport, que vem para assumir o lugar realmente de flagship da marca. Ou seja, é SUV para todos os estilos para todos os tamanhos e estilos de clientes. Exatamente. Maravilha. E a gente não pode esquecer também de falar da picape, né? Para completar o portfólio, nós temos a L200, que é o carro-chefe da marca. L200, muito bem. Renato Maia, do canal Falando de Carro, ele volta um pouquinho no aplicativo, ele pergunta o seguinte: qual é a distância que o aplicativo então funciona, qual a distância máxima que o aplicativo funciona no Pajero, e se essa nova central multimídia também existe previsão para que ela equipe os futuros demais modelos da marca. Sim. Vou começar pelo aplicativo. Nessa função de programação de abertura da tampa, ele funciona de qualquer lugar. Porque você faz a programação no seu celular, dentro de uma loja, dentro do shopping, o seu carro está lá fora, ele vai ficar programado e assim que você chega perto do carro, em torno de 50 metros, ele já começa a se comunicar ao ar livre, né? sem nenhuma barreira na frente, já começa a se comunicar com a Pajero e informando para ela que está programado para a abertura da porta. Assim que você se aproxima até 70 centímetros do carro, aí sim a chave começa a ser reconhecida pelos sensores e ele autoriza a abertura. Maravilha. A outra pergunta que ele tinha era sobre se o sistema multimídia, Sim. se esse novo sistema multimídia vai equipar outros modelos da marca. Sim, certo. Nós temos na versão HPE e a HPE, que recebe o pacote de conforto, né? O pacote de opcionais Comfort Pack, possuem multimídia JBL com todas as interações possíveis, como CarPlay, Android Auto e todas as conexões que a gente já está realmente bem acostumado. É uma marca JBL, então a gente explora bastante esse brand, qualidade sonora muito, muito boa. E o Pajero HPS recebe uma outra central multimídia também de 8 polegadas que tem interação em especial com o painel digital que a gente viu no vídeo também. Maravilha. Algumas perguntas aqui, eu vou usar, são as mesmas perguntas, mas eu vou usar a do Humberto do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Humberto. Ele pergunta o seguinte: o Pajero Sport é importado do Japão, ou de onde ele é feito, e se ao chegar no mercado brasileiro ele passa por algum tipo de tropicalização, de adaptação para o mercado? Sim. O carro tem uma tecnologia japonesa, é produzida na maior fábrica da Mitsubishi fora do Japão, que é a Tailândia. É um hub, é importado da Tailândia, com desenvolvimento japonês. E essa tropicalização já é um processo que a gente tem muito comum com a Mitsubishi lá no Japão. Então, alguns setups de suspensão, pneu, eles já conhecem. E a gente faz testes em conjunto, muitas vezes, para trazer para o carro, como um carro totalmente novo, como um Pajero, os gostos dos consumidores brasileiros. Outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de emissões, né, de combustível e de emissões da Pajero, também foi totalmente recalibrado para atender os níveis de emissões do Brasil, que são específicos. Então, a gente tem que fazer um trabalho também de adaptação e de adequação para essa nossa realidade. Então, suspensão, pneu, motor, muitas vezes setup de textura de banco, é a gente que escolhe o tipo de feature que vai vir para o Brasil, de opcional que vai vir para o Brasil. Tudo isso é feito uma interação muito grande por, às vezes, 4, 5 anos antes do lançamento do carro para trazer um carro que seja realmente adequado para o Brasil. Maravilha. Freire Neto de Natal, um abraço, Freire. A gente já falou aqui de expectativa de vendas, né? Que o Mazeu perguntou, e ele gostaria de saber também quando esse modelo chega às concessionárias Mitsubishi de todo o Brasil. Eu acho que se você for lá agora, você já pode ver um carro lá no showroom. Uma brincadeira, mas a partir de agora a gente já vai começar a entregar os carros, já vai começar a faturar os carros para as concessionárias, saindo de Catalão, que é onde a gente recebe todos os carros, na nossa fábrica lá em Goiás, eles já vão ser transferidos para a nossa rede de concessionária. Então,
em alguns locais de 1 a 2 dias, ou menos de 24 horas, nos grandes centros. Os locais mais afastados no Brasil, em torno de 2 ou 3 dias, até 4 dias. Maravilha. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Flávio Verna, do 4x4 Brasil. Abração para você, Flávio. Faz tempo que a gente não se fala. Mudou alguma calibração de suspensão dianteira, especificamente da suspensão dianteira? Você falou que o carro passa por uma tropicalização. Você pode dar mais detalhe do que muda na suspensão dianteira? Sim. A suspensão dianteira ela teve uma grande mudança no Model Year 20 e, óbvio, está aqui também no Model Year 21. Ela passou por uma total recalibração, não só de amortecedor, válvulas de amortecedor e molas, né, para deixar o carro mais confortável e não ter aquele movimento de comprimento da carroceria, que a gente chama, que é o sistema o bounce e o pinch, que a gente sempre tem que prestar muita atenção para trazer mais conforto para o veículo. Mas ele recebeu uma nova também estrutura, uma barra estabilizadora muito maior, muito mais expandida, que era algo difícil de ser produzido no passado, e agora a gente já consegue produzir em alta escala. Ele recebeu essa barra que é extremamente expandida para dividir um pouco a responsabilidade entre suspensão e a própria barra estabilizadora. Então, com isso, eu consigo ter uma divisão de responsabilidade, como eu falei, deixando o carro muito mais confortável e, ao mesmo tempo, muito mais fácil de controlar, com menos inclinação lateral. Maravilha. Vamos para as últimas 2 perguntas aqui. Alexandre Akashi, do Jornal Farol Alto e o Crítico Automotivo. O aplicativo, esse aplicativo Remote Control, ele é exclusivo para a linha 2021. Ele não vai ser adaptado para a linha 2020. Exatamente, certo? Só para 2021. Esse aplicativo pode ser um indicativo que os futuros modelos da marca também tenham essa tecnologia? Sim, esse é o segundo carro que nós trazemos aqui para o Brasil com esse tipo de tecnologia. A Outlander híbrida já continha um sistema parecido com o Remote Control, ele fazia um outro tipo de comunicação através de Wi-Fi com o carro, mas já fazia várias interações, não só de leitura, mas também para atuar no veículo em si. Esse já é um sistema novo, muito mais moderno, com muito mais funções, incluindo a atuação na tampa traseira elétrica. Maravilha. Última pergunta, e claro, a gente tem outras perguntas aqui, mas a gente vai responder cada uma delas por e-mail ou mesmo por WhatsApp muito em breve, ok? Fábio Ometo, qual o período de garantia do Pajero Sport 2021? 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Sem limite de quilometragem. Isso aí. Legal, maravilha. Bom, gente, é isso aí. Esse é o novo Pajero Sport 2021. Mas, João, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente vai continuar aqui respondendo perguntas agora fora da live, até para que a gente não se alongue muito, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Espero que tenham gostado aí da transmissão, das perguntas. Encerra aqui mais essa transmissão do Blog Alto. E se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Depois clique no sininho para receber as notificações das nossas novas transmissões. E se você já é nosso inscrito, nosso muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal!